Olá! No oitavo encontro do movimento Acontecer, com o objetivo de trazer contribuições para repensarmos caminhos para as relações de trabalho mais saudáveis, temos a presença das professoras doutoras Cássia Lopes da Silva e Miriam Dutra. As convidadas nos apresentam suas perspectivas sobre o tema Liderança e Precarização, Movimentos para o Futuro do Trabalho. Aproveitem! Obrigado pelo interesse, né, pela participação de vocês em mais um encontro, né, da Acontecer. A gente começou em uns minutinhos, né, em atraso aí, questões de tecnologia, né, mas aqui estamos, assim, né. Então, para começar, eu queria mais uma vez, né, agradecer. A gente está aí no oitavo encontro do Movimento Acontecer. Ele teve início em maio desse ano, no mês que nós comemoramos o primeiro projeto do Acontecer, né? Para quem não conhece, né, o nosso projeto, na realidade, começou há um ano atrás, no dia 30 de abril do ano passado, quando eu, a Renata Andreoni e a Fernanda Moraes, que estão aqui conosco, decidimos, né, poder levar tudo aquilo que a gente refletia na academia. Nós nos encontramos, né, na pós-graduação da PUC de comunicação, e a gente percebeu que tudo aquilo que a gente refletia precisava pular o muro, né, da academia e precisava, né, chegar, né, no mercado, e a gente se propõe, né, com um projeto Acontecer, estabelecer uma ponte, né, para poder justamente fazer e contribuir para que essas reflexões em relação sobre as relações de trabalho, né, possam se fortalecer cada vez mais, assim. E um dos pilares do projeto é ele ser multidisciplinar, né? Então a gente já nos outros encontros a gente já teve filósofos, historiadores, pessoal do direito e por aí vai. Hoje, né, a gente, para falar sobre liderança e precarização, movimentos para o futuro do trabalho, a gente conta, né, com duas pessoas bem especiais, né? A Cássia a gente já conhece aí de mais longa data, né, nesse sentido. A Miriam, né, a gente teve a oportunidade de conhecer recentemente, mas tem algo que nos tem um vínculo muito forte, né? A Cleusa, né, que foi nossa orientadora, né? É verdade. Então a gente pode dizer que a gente tem aí, né? A gente bebeu de uma fonte, né? Tivemos o privilégio disso, né? Nesse sentido, né? É verdade. Então, a Cássia, apresentando, assim, né, ela é pesquisadora sobre comunicação organizacional em contextos do mundo do trabalho. Ela é doutora e mestra em comunicação e informação pela URGS, é graduada em relações públicas pela mesma universidade. Ela dá aula hoje no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul. Profissionalmente, né, ela atuou em comunicação organizacional, principalmente em indústrias e empresas do segmento de serviço, principalmente, né, nas atividades de comunicação interna, comunicação institucional, assessoria de imprensa, publicações empresariais, mídias sociais e serviços de atendimento ao cliente. Já a Miriam, né, pós-doutoranda em pensamento complexo, a artista plástica, empresária e professora convidada em cursos de extensão e de pós-graduação. Ela possui doutorado em Ciências da Comunicação, Cultura e Estratégias Organizacionais pela PUC, é mestre em Ciências de Comunicação na área da Linguística Aplicada e Interações de Trabalho pela Unicinos, especialista em Pedagogia Organizacional, em Gestão, né, de Tecnologia e Informação do Conhecimento e em Gestão de Qualidade nas Organizações pela Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha. E ela é graduada em Artes e Letras, né, na análise literária. Então, como é que vai ser a dinâmica do nosso encontro hoje? Assim, a gente vai abrir para a Cássia, ela vai falar durante 20 minutos sobre o tema, e depois a Miriam fala por mais 20 minutos, e aí depois das duas falas a gente abre, né, para a participação de todos. Tá? O que a gente gostaria de reforçar? Assim, que durante as falas assim a gente pudesse interagir, e quem já quiser colocar questionamentos e participações para utilizar o chat, tá?
a gente sempre parte do princípio, né, de que nós não estamos aqui para todo mundo concordar com todo mundo, né, e justamente o nosso objetivo é ter e trazer opiniões diferentes, mas que sempre o respeito pela opinião, né, do colega, enfim, prevaleça, né, nesse sentido. Então, passo a palavra para a Cássia, né, obrigado a todos, e vamos prestigiar esse encontro de hoje. Então, tá bom. Me ouvem bem aí? Então, tá certo. Sim. Boa noite. Boa noite. Quero mais uma vez agradecer o convite e parabenizar, já tinha feito isso antes, mas formalmente a esse trabalho de vocês, né, Fernanda e Renata, que eu acho tão importante para que a gente possa ter um espaço a mais de refletir, de conversar sobre aquilo que a gente faz no meio acadêmico, né, e principalmente conversar com colegas que estão vivenciando isso que a gente está pesquisando e está refletindo lá, né, nas organizações. Então, parabéns mais uma vez por esse projeto de vocês. Cumprimento a professora Miriam, que a gente ainda não se conhecia, né? Tenho certeza que vai ser uma noite, né, muito bacana. E o Fernando, né, o Fernando, a Fernanda e a Renata sabem que eu falo meio que um pouco demais, eu estou controlando aqui meu tempo, mas vocês fiquem à vontade, se eu passar, me cortem, falem. Né, eu fiz um esqueminha para tentar não fugir demais. Espero, né, qualquer coisa me cortem aqui. Eu queria começar pontuando assim que acredito que a minha fala seja um pouco pessimista, talvez, para muitos, e eu me considero de fato uma pessoa pessimista. Eu acho que a gente tem que saber ser bem-humorado e encontrar maneiras de sobreviver dentro de uma realidade pessimista. E que eu imagino que é diferente da visão da professora Miriam, até em função de trabalhar com a complexidade, por isso mesmo imagino que as nossas falas vão se complementar. Mas então é para ajudá-los, né, a dizer qual é o meu lugar de fala, né? Eu de fato enxergo de uma maneira bastante crítica a qualquer discussão sobre o mundo do trabalho, e a minha visão é uma visão que vem a partir da crítica da economia política, né? Então eu enxergo o mundo do trabalho sempre numa perspectiva que é de um sistema capitalista e que é de uma perspectiva de lutas entre classes, ainda que a gente saiba e que a gente conheça, eu acredito que a maioria de nós aqui conhecem casos de organizações que estão preocupadas com a justiça, que estão preocupadas no bem-estar do consumidor, do trabalhador, da trabalhadora, mas a gente parte de uma realidade, de uma lógica do sistema capitalista que tem a precarização como um pressuposto, né? Esse é meu ponto de vista. Me preocupa um pouquinho que a gente tenha um tom meio futurista assim nessa fala, por conta do tema do evento, e que é algo que eu não me sinto capaz de atender, mas eu entendo que quando a gente olha para o passado e quando a gente pensa e reflete sobre o que acontece agora, a gente é capaz de refletir e discutir um pouco sobre o que vem por aí, e é nesse sentido que eu tento falar. Eu acho que a gente tem diferentes perspectivas para pensar sobre liderança, que é o nosso tema, e eu não vou entrar no tom, no teor de cada uma delas aqui. Se eu pegar como eu trabalho liderança na minha tese, por exemplo, é totalmente uma outra perspectiva, mas eu foquei na minha fala numa ideia de liderança que está vinculada à ideia de gestão, né? Então, tem autores, inclusive, da área da administração que nos acolhem nesse sentido de que, bom, existem funções de liderança, existem funções de gestor, mas hoje em dia é quase impossível que um gestor não seja também líder e que um líder também não ocupe atividades de gestão, né? Além disso, além das pessoas que são formalmente líderes, formalmente gestores por um cargo de supervisor, de gerente, de coordenador e tal, cada vez mais, por conta, principalmente desde a implantação dos modos flexíveis de produção, a gente vivencia uma horizontalidade nas hierarquias, nas organizações,
E, ao mesmo tempo, uma demanda cada vez maior de que todo mundo seja um pouco gestor. Né? Então, eu também entendo que esse líder e esse gestor para o qual a gente está olhando, para o qual eu estou olhando da minha fala, pode ser alguém que numa organização é um analista de comunicação, por exemplo, ou um analista na área de, sei lá, financeira, mas que num dado momento ele é gestor de um projeto e tem uma equipe que ele coordena. Daqui a pouco, um dos colegas que ele coordena, num outro projeto, é o gestor. E a gente vive muito isso, né, nas organizações hoje em dia. A questão é que esse líder, seja ele o líder formal que tem um cargo ou esse que está líder num dado projeto, ele é a organização concretizada na frente, no dia a dia do trabalhador e da trabalhadora. E ele tem, então, o papel formal de transmitir quais são os objetivos, quais são as metas, qual é a nossa forma de fazer as coisas na organização, né? A questão da cultura organizacional. E isso se dá por meio da comunicação, né? O gestor eu entendo o gestor como um meio de comunicação organizacional, porque de fato, mas isso não significa entendê-lo como vazio de conteúdo, como mera forma de transmissão. A questão é muito mais complexa e eu tentei estudar um pouco isso na minha dissertação. E também não significa que, se eu entendo que o gestor integra a comunicação organizacional, isso não significa considerar o trabalhador e a trabalhadora como vazios de conhecimento ou de informação, né? Quando eu digo que o gestor é um meio de comunicação organizacional, eu não estou me referindo a uma ideia de comunicação a partir da teoria matemática em que existe um emissor, um meio pelo qual se passa uma informação e um receptor, né? A gente entende que o trabalhador e a trabalhadora são pessoas que trazem o seu conhecimento, a sua vivência e a sua cultura, e que isso também faz parte, né, da comunicação organizacional e da cultura organizacional. Pois bem, acontece, e isso foi algo que eu consegui perceber na minha pesquisa de mestrado, é que muitos dos gestores não têm noção de que no seu dia a dia também fazem comunicação e de que no seu dia a dia também são responsáveis por comunicação, né? Além disso, algumas organizações, acho que isso já mudou um pouco de 2015, quando eu fiz a pesquisa para agora, mas ainda existem organizações que não estão atentas sobre a necessidade de preparar o gestor para esse trabalho, né? Para essa questão, né, de comunicação. Isso não significa só pensar aquilo que precisa ser transmitido, não só aquilo que a empresa, que a organização acredita que o trabalhador tem que saber, mas também quais são os inputs que a gente recebe do trabalhador e que são importantes, né? Poucas organizações estão preocupadas com isso e muitas das que estão preocupadas, às vezes, não estão conseguindo atuar dessa forma e colocar ferramentas na mão do gestor para que essa comunicação seja de fato humanizada e seja de fato respeitando o trabalhador e a trabalhadora como alguém que é participante e não só um mero receptor. Lá na minha pesquisa, eu abordei possíveis papéis que os gestores costumam assumir, ou que eles podem assumir nas relações com seus subordinados, né? E aí, falando assim, meus entrevistados não eram pessoas que não estudaram e não trabalhavam nem com comunicação, nem com marketing e nem com RH. Então, eram gestores de diversas áreas. E não tenho tempo para entrar aqui nos papéis, mas um deles que nos chamou atenção, tanto é que eu acabei já escrevendo especificamente sobre esse papel, é uma ideia de gestor auscultador. Por quê? Na maior parte das situações, a gente ainda percebeu na pesquisa o gestor que está no seu dia a dia interagindo com o seu trabalhador, o seu subordinado, a sua subordinada, como se simplesmente houvesse informação que a organização entende que tem que ser transmitida, informação que ele tem e que tem que ser passado para o trabalhador e a trabalhadora. Porém, houve uma situação, e que a gente denominou isso então como papel de auscultador, de gestores
que têm noção, né, que já conseguem perceber que a gente está falando de uma comunicação que é humana e que o trabalhador ele traz para o ambiente de trabalho a sua realidade, a sua vivência, de que muitas vezes eu como gestora passo uma orientação, mas eu tenho que ver se aquilo que o trabalhador entendeu é de fato aquilo que ele precisa ser feito, né? E essa questão desse papel de auscultador, ela apareceu como algo muito positivo no sentido de, inclusive, o gestor entender que, às vezes, ele precisa adaptar a maneira como ele se relaciona com a sua equipe, não só no sentido de melhorar a compreensão de uma informação, mas também no sentido de respeitar individualidades e subjetividades dos trabalhadores e das trabalhadoras. Porém, também pode ser uma forma de utilizar essa comunicação para que eu simplesmente conheça melhor o trabalhador e eu possa exercer um poder maior de persuasão ou mesmo de coação em algumas situações, né? Então, a gente percebe que muito daquilo que a gente enxerga no sentido de humanizar a comunicação também pode ser usado para precarizar mais o trabalho, né? Eu entendo que principalmente o gestor de média e baixa hierarquia, que é o tipo de liderança que mais me chama atenção e que eu procuro, que eu estudei e procuro, né, continuar estudando, são as pessoas que de fato estão concretizando muitas vezes também a precarização do trabalho, seguindo o nosso tema, né, aqui na discussão, no dia a dia. Porque o CEO, o gestor de alta hierarquia, ele está preocupado com os números e as suas orientações para as suas equipes em relação a corte de despesa, aumento de resultado, aumento de lucro e tal. Quem no dia a dia vai ter que interpretar essas orientações e esses objetivos e transformar isso em atividades, em tarefas, bom, o que eu corto, o que eu faço e tal, é um gestor de média e baixa hierarquia. Então, às vezes, é esse gestor que, para poder cumprir o objetivo de ter um custo menor de atividade numa filial, por exemplo, ou numa planta fabril, ele vai acabar decidindo em em não comprar geladeira para o refeitório, por exemplo. E isso significa uma questão que pode ser inclusive de sofrimento, de adoecimento, ou no mínimo de condições de trabalho precárias para o trabalhador. Mas isso não significa que seja um objetivo da organização. E o que eu entendo, e acho que essa fala nos ajuda a visualizar o gestor, principalmente de média hierarquia, como alguém que sofre pressões de todos os lados no mundo do trabalho, porque ele é pressionado pela alta hierarquia para fazer com que a sua equipe atenda os resultados, mas ele também está no dia a dia vivendo muitas vezes as consequências daqueles resultados. Então, já encaminhando assim um pouco para a questão principal, quer dizer, pensar no futuro aí do trabalho, e eu acho que isso é algo que a gente sempre precisou, mas que cada vez vai ser mais necessário, é que os gestores consigam e tenham liberdade ou tentem conquistar espaço para questionar os objetivos, as metas, os tempos das organizações, no sentido de que, bom, para que a gente possa atender esse resultado, isso não signifique necessariamente precarização ou adoecimento ou sofrimento, né, alguma coisa assim. Pensando de maneira assim, um pouco mais concreta em relação a tendências, ou como a gente pode pensar nessa função aí, deixa eu ver como é que está meu tempo, do gestor no dia a dia. Por exemplo, a gente tem agora em função, e agora eu não anotei aqui, me falhou o número do decreto, a MP 936 já virou lei, falhou o número da lei aqui, não tenho na mão, mas, né, ou seja, temos autorizado questões como a redução de jornada com redução de salário, a suspensão de contrato de trabalho por tempo determinado e várias outras questões, algumas brechas que já tinham sido abertas pela reforma trabalhista e outras que acabam sendo abertas aí em função da pandemia. Como é que, no entanto, imagino que vocês estão vivenciando isso e eu converso, né, com amigos, com parentes que estão
trabalhando em organizações e tem me contado a questão, olha, ok, minha carga de trabalho reduziu teoricamente 25%. Eu não trabalho mais 8 horas, trabalho 6 horas e meia por dia, mas as minhas demandas não terminaram e o meu tempo oficial de trabalho não é suficiente para que eu consiga atender as minhas demandas de todos os dias, né? Como é que o gestor pensa em relação a isso? Como é que esse líder age em relação a isso? E pensando principalmente que cada vez mais o que a gente mais encontra de adoecimento ou de brecha de precarização do trabalho hoje em dia é o adoecimento mental e o emocional, né? Aquela questão do trabalhador que se sente incapaz e muitas vezes não se dá conta que sim, ele é capaz, mas ele está sendo cobrado por algo que não tem como ser atendido. Esse líder que está se deparando com essa questão é um líder que conversa abertamente com a sua equipe e diz, olha, gente, eu sei que isso está sendo um problema, eu sei que a gente não está conseguindo atender, mas assim, vamos conversar e vamos ver como é que a gente pode resolver melhor, como é que a gente pode daqui a pouco fazer, ou é um rodízio, ou vamos ter um espaço para que a gente possa falar de outras coisas e que todo mundo se sinta à vontade, ou é um líder que está fazendo de conta que está tudo bem, que não está se dando conta que o trabalhador está, depois que fecha as suas 6 horas e meia, se desloga do sistema e aí loga de novo para seguir trabalhando, mas aí como se loga de novo não está contando. Que é isso que eu tenho ouvido das pessoas e amigos, né, que estão trabalhando em organizações atualmente. A questão do retorno, a junção entre o mundo da vida e o mundo do trabalho, que a gente tem de maneira muito acentuada agora, em função do trabalho, né, em casa, do home office. Pelas demandas aí que invadem esse tempo que seria de vida, que seria de lazer, de descanso, de estar com a família, de atender os filhos. Os líderes estão respeitando os horários de pausa? Eu entendo assim, o horário normal de almoço que a gente fazia nas organizações geralmente é 45 minutos, 1 hora, que é do tempo de quem traz comida de casa, vai até o espaço de convivência, aquece no micro-ondas, conversa um pouco, descansa ou vai num restaurante. Mas agora muitos de nós estamos em casa, temos filhos pequenos, às vezes um familiar com mais idade, e a gente tem que preparar a nossa comida. Será que 1 hora de almoço é suficiente para fazer isso? Né? Será que as organizações estão pensando um pouco nisso? Será que o ideal não é 1h15 ou 1h30? Ou será que o líder já está, quando completou 1 hora e 2 minutos, já está ali cobrando demanda ou chamando para reunião? Né? Eu acho que existem diversas situações que talvez elas pareçam muito bobas, mas que elas representam muito a qualidade de vida do trabalhador e que talvez no mundo cada vez mais globalizado e com tudo que a gente está vendo de crise em função da pandemia, os grandes, os gestores de alta hierarquia talvez não estejam conseguindo parar para ver isso. E é papel dos gestores de média e baixa hierarquia que estão vivenciando o dia a dia do trabalhador, acompanharem isso e fazerem propostas e alertarem as áreas de RH, e as áreas de comunicação para que se pense em alternativas, né? A questão do uso das ferramentas, né? Então, muitas pessoas estão trabalhando de casa, do seu computador, algumas trouxeram o computador de casa. Eu sei de algumas poucas organizações que convidaram os trabalhadores e as trabalhadoras a irem até o espaço de trabalho e trazerem as suas cadeiras, né? Os seus móveis que têm um mínimo de ergonomia que a gente em casa não necessariamente não tem, mas são poucas as que estão fazendo isso. Também sei de algumas que não estão divulgando. Se o trabalhador pedir, ele pode ir, mas isso não virou uma política, né? E aí isso é um retrocesso enorme. A gente tem algumas conquistas muito recentes em termos de ergonomia, por exemplo. Como é que vai ficar agora que cada um trabalha na sua casa do seu jeito, né? Por exemplo. E veja que isso é um retorno, a gente pode achar, inclusive se a gente for olhar para a própria noção do sistema capitalista, de como funciona a relação entre as classes, classe trabalhadora e classe detentora do capital, a gente não está dizendo que o computador, que o telefone celular, a energia elétrica são os meios de produção, né? Os meios de produção, aqueles que quem detém
a organização, o capitalista, no sentido marxista da palavra, eles continuam sendo da organização, que é o software em que a gente trabalha, que é a marca da empresa, que é a imagem, a reputação da organização, né? A gente, quando está usando o nosso celular pessoal ou o nosso computador para as nossas atividades de trabalho, a gente está reproduzindo numa comparação talvez mais engraçada e educativa do que qualquer coisa, mas a gente está reproduzindo o que o trabalhador na primeira e na segunda revolução industrial faziam quando levavam a sua vela de casa para iluminar a sua estação de trabalho. Né? O meio de produção necessário para que o seu trabalho acontecesse era a linha de produção, a fábrica e a matéria-prima que estava à disposição dele e que não era dele. Né? Então, a gente tem várias discussões em relação a isso. E eu acho que eu já estou quase passando do meu tempo. Né? Tem um último ponto que faz sentido em relação, e assim, falando um pouquinho no Han, que é um autor que eu tenho usado bastante, usei na tese, e eu sei que os colegas, né, também, a professora Cleusa, que está aí também, que legal, eu tremi quando a senhora apareceu, professora. Sei que usa também, né, uma das últimas obras do Han, ele fala que é o desaparecimento dos rituais, né? Ele fala, então, na questão da hipercomunicação que a gente vive e que, em função, e claro que isso não está no livro, porque é um livro anterior a isso, mas já li uma entrevista com ele sobre isso, esse isolamento social que a gente vive em função da pandemia aumenta essa questão da hipercomunicação, e ele vem nos ajudar a pensar que a gente está vivendo uma situação que é de comunicação sem comunidade, né? Isso que a gente vive né, de maneira à distância, né? E qual é o tipo de interação de fato que a gente consegue ter, e ele vem defender que a comunidade é algo que é essencial para a nossa felicidade. E aí eu tenho conversado, inclusive no grupo de pesquisa, um pouco sobre isso, e alguns pensam, pois é, mas a gente também está inventando novas formas de comunidade, de maneira online, né? E eu penso assim, ok, eu acho que a gente tem um desafio de tentar encontrar novas formas de comunidade, mas eu não sei se a gente está encontrando. E uma coisa que me ajuda a pensar um pouco nisso, é um vídeo que circulou no começo de março, não, deve fazer uns 2 meses que esse vídeo circulou, assinado pelo Instituto Maria da Penha. Talvez alguns de vocês tenham assistido já, sobre a questão da violência doméstica, que aumentou muito em função da pandemia, e é um vídeo em que tem até o link aqui que eu posso deixar se alguém quiser assistir depois. Aparece uma situação de trabalho em home office, uma gestora em reunião com um trabalhador e 2 trabalhadoras, e uma das trabalhadoras visivelmente está sofrendo violência doméstica. Eles começam a reunião e ela pergunta, mas você está maquiada hoje, que bonita. No fundo aparece o companheiro dela, não sei se alguém assistiu esse vídeo, né? E acho que óbvio que é um vídeo de ficção, mas baseado em realidade, e eu acho que é um vídeo que demonstra a necessidade que a gente tem de que os líderes consigam desenvolver a sensibilidade nesse tempo, porque a líder em nenhum momento percebe. Quem ajuda nesse vídeo é uma colega, que talvez seja mais próxima dessa pessoa, mas mesmo depois que chega a polícia, né, tô tentando não dar spoiler do vídeo para quem quiser assistir, mas assim, a líder não está entendendo o que está acontecendo. E eu acredito que a gente tem um desafio muito grande com as lideranças nesse momento, que é de conseguir ajudá-los, nós como profissionais de comunicação, junto com o pessoal de RH, a tentar desenvolver essa sensibilidade, a desenvolver espaços para que eles possam acompanhar seus trabalhadores e suas trabalhadoras. Gente, acho que de forma assim, para não passar do tempo, era isso que eu tinha para falar. Obrigada. Miriam, por favor. O áudio, Miriam. Miriam, o áudio.
Agora Pronto? vai. Agora vai. Isso. É que durante enquanto eu escutava a Cássia, eu estava tentando sair do meu celular e voltar para o meu computador, porque a bateria do meu celular estava caindo e eu estava longe do cabo. Mas, enfim, as coisas emergem, né? Eu fiquei anos estudando Morin e lendo a fundo Morin, então, para mim, hoje, na minha vida, tudo emerge. Eu vivo absolutamente o paradigma da complexidade. Então, ao contrário da Cássia, eu não tenho mais, eu acho que também a idade, eu não olho mais para o passado de uma forma analítica, nem crítica, porque eu me convenci que ele não nos ajuda a evoluir. Pelo contrário, ele nos desanima e paralisa, e nos deixa sem esperança. Porque quando a gente olha para esse panorama todo que tu trouxe, a gente não tem o que fazer, a gente não sabe o que fazer, não é? A gente fica pessimista, porque o mundo evolui, como diz o Lulu Santos, a passos de formiga e muito sem vontade mesmo. Então, a gente vai, e o ponto de vista que eu quero trazer para vocês é um ponto de vista num outro extremo da Cássia. Enquanto a Cássia olha para as políticas e para as redes e para os comportamentos sociais como um bloco, eu olho com uma lente de aumento para a questão do sujeito que está num papel de líder, e no meu ponto de vista somos todos nós, a qualquer momento, em qualquer situação, e isso faz com que eu, durante o meu trajeto, assim como professora ou como empresária, já bem fora da comunicação, mais na área de complexidade mesmo, e da comunicação por ressonância, que foi uma coisa da minha tese que eu me apaixonei, e hoje a neurociência começou a evoluir, e ajuda muito a gente a entender. Então, eu foco na questão de como fazer com que nós nos demos conta que a gente não é um semideus, de que a gente é nada mais do que um mamífero melhorado, que brigamos por causa de cargo dentro do nosso bando, que nos juntamos com outro bando quando a situação toda está sendo ameaçada, e esse nosso comportamento animal, ele não vai ser abafado por uma película fina de pensamento racional e de cognição que a gente tem no córtex pré-frontal. Então, a questão toda da comunicação, voltando para o tema, e da precarização, é que, primeiro, no meu ponto de vista, os ambientes organizacionais não são naturais. Então, como é que eu vou ser natural num ambiente que não é natural? Né? Aí eu tenho medo, porque eu posso perder meu emprego. Bom, aí o meu sistema límbico já não funciona. Porque como é que eu vou fazer para tomar decisão? Então, a questão da reflexão sobre isso é uma reflexão sobre uma questão de humanização, de consciência de quem nós somos, mas não grupalmente, do meu ponto de vista, é individualmente. Quem sou eu? Apenas mais uma chimpanzé nesta face da Terra. Eu não posso achar que ferramentas vão me dar condições de eu mudar. Então, como é que eu vou fazer para poder ter voz dentro da minha organização? Eu vou ter que arriscar. Eu vou ter que acreditar quem eu sou, qual é o meu propósito. E se eu colo ou não na missão dessa empresa. E ter coragem de começar a ousar a mudar. Bom, como a gente faz isso, cada um sabe e avança, recua. Agora, por que a gente faz isso, que é o que eu gostaria assim, de refletir nos próximos, eu acho que eu tenho aqui, Fernando, 15 minutos? 2:10, me sinaliza aí. Eu penso o seguinte, a primeira questão que eu noto que faz muita diferença quando eu começo a debulhar em sala de aula as questões para desmontar esse parâmetro funcionalista de atuação com ferramenta, com questões mais... A primeira questão, a comunicação, desse jeito que nós aprendemos e vivemos, principalmente fora da área de comunicação, em qualquer outro lugar que não seja a comunicação, o modelo do código prevalece sim e sim. Todo mundo acha que tem um emissor, que tem que ser semideus, perfeito, e um receptor, que é um depósito, que recebe coisas. Ninguém considera que no canal, às vezes, não tem sinal e há comunicação. Então, esse conhecimento, primeiro, em todas as áreas, fora das academias, fora do nosso núcleo de comunicação organizacional, do nosso núcleo
do nosso super núcleo da Cleusa, vamos dizer assim, todo mundo entende que tem um emissor que tem que falar direito num canal, como o Cássio estava falando, Cássio, daquele vídeo. Sim, a gestora vendo ali, ela fica... Não, alguém então teria que dizer, não, mas espera aí que eu vou te ligar, ou alguma coisa. Mas o modelo conceitual, mecanicista, funcionalista, não deixa o meu pensamento, porque seria da natureza de todos nós ajudar, né? Nessa pandemia, ao mesmo tempo que a gente está vendo muitas coisas que a humanidade não evolui, mas a gente está vendo outras coisas. Por exemplo, quando que os laboratórios iam se juntar todos no mundo e abrir as suas químicas para trocar conhecimento sobre vacina? Embora haja uma competição, mas todo mundo... Então, a gente percebe que há aí uma grande evolução, mas isso tem que chegar lá no pequeno, né? Então, outra coisa que é importante também, eu acho, tirar da academia, tirar da sala de aula e ir para a vida, isso não se trata de treinamento, se trata de consciência, desenvolvimento de consciência. Eu acho que um treinamento, ele não dá conta, ele sempre vai ser instrumental. Eu não vou mudar porque eu peguei uma boa ferramenta de comunicação. Eu vou mudar se eu tiver consciência sobre mim e do meu papel. Então, como os líderes vão ajudar o indivíduo? Porque não é papel da empresa fazer isso. A empresa não é uma família. Os cafés da manhã e os fins de semana em hotéis, eles são um ritual para se conseguir coisas. E quando eu vejo que eu estou sendo engambelada, é óbvio que eu não vou entregar a minha competência, não é? Então, a gente está tratando aí de uma questão, no meu ponto de vista, que transcende políticas e ferramentas, porque ela é do básico, da questão do humano e da condição do trabalho. Nem vou falar aqui sobre a reforma trabalhista e todas as coisas que têm acontecido, porque não tem como a gente dar conta, né? Eu vou deslocar o meu olhar bem ali para a questão desse modelo, assim. Por exemplo, eu percebo que quando nas aulas, ou em reuniões, ou em consultorias, ou alguma coisa, eu começo a trazer aquilo que eu aprendi das ciências duras, dentro do período que eu fiquei grande investigando, do mestrado, doutorado, quando eu começo a entender que a química, a física e a biologia nos ajudam a entender a nossa humanidade e elas não estão dentro ainda das áreas sociais, né? Eu começo a ver que não há como contrariar. Por exemplo, como é que eu vou contrariar uma questão de que o receptor não é um receptor, é uma pessoa que produz sentido a partir da vida que ele levou, a partir do campo de ressonância ao qual ele está inserido. Eu sou uma pessoa, quando eu entro, nós todos somos pessoas que quando entramos em algum ambiente, a gente já assume, a gente lê bits de informação do ar, e aí eu posso falar 30 horas sobre isso, né, Cleusa? Sobre a questão, porque nós temos que juntar todos os papéis. Essa é a grande questão. Eu sou uma quando estou num lugar, outra quando estou num lugar, outra. Eu preciso ser sempre quem eu sou. E eu preciso ter um autoconhecimento e uma consciência de quem eu sou. Aí eu posso dominar o meu modelo mental e a minha capacidade de produzir sentido. Eu posso ver se eu estou produzindo sentido, ou se eu estou emitindo com raiva e sem consideração, ou se eu estou recebendo a informação com alguma questão que o meu imaginário, a plasticidade minha cerebral está achando que é a realidade quando não é a realidade, né? Então, tem muito conhecimento hoje que está dentro das ciências da biologia. Por exemplo, os estudos com as formigas, elas se organizam sem assembleia. Os gafanhotos que resolveram vir agora, eles não fizeram nenhuma assembleia, não fizeram votação, não ficaram 5 dias planejando. Alguém se alçou como líder e resolveu dizer, vamos sair daqui. Eu não sei exatamente por que eles saíram e para onde eles foram, não acompanhei mais. Mas o que acontece no mundo natural? É um por todos e todos por um mesmo. Por quê? Porque cada inseto sabe que se sair do bando vai morrer. Então, é uma questão de sobrevivência.
ficar junto com o bando e fazer de tudo para o grupo ficar bem. Porque se o grupo morrer, eu vou morrer. Então, o entendimento da biologia e da neurociência para nos ajudar a compreender como o nosso cérebro funciona, como é que produzimos sentido, o quanto o nosso imaginário é a realidade, porque o meu cérebro, se ele imagina, ele está abrindo e iluminando todas as áreas possíveis e o meu corpo está vivendo a realidade daquilo que eu estou pensando. E se eu trocar meu pensamento, o meu corpo já muda a minha realidade. Então, o entendimento de realidade, o entendimento de pensamento, de emoções, o entendimento da dinâmica da comunicação, emissor-receptor e canal, fora da área da engenharia de telecomunicações, esse conhecimento eu acho que é fundamental ir para dentro das instituições. Mas eles não estão nem na graduação. Então, cada vez que eu pego uma turma de pós-graduação em inteligência estratégica ou mesmo liderança, o que eu percebo? Eu não dou aula de comunicação, eu dou aula de pensamento complexo. Eu percebo que todo mundo ainda está vinculado ao modelo antigo, que é um parâmetro que não se admite mais. Fernando, está me ouvindo? Agora colocou no mudo, Miriam. Tem que tirar do mudo. Tá no mudo só. A gente está te vendo. Deu, né? Agora foi. Tá. Então, voltando, eu imagino que a gente possa melhorar a precarização num trabalho de formiga, um por um, e sendo talvez um exemplo na nossa atuação de uma atuação absolutamente humana. Ser humano, para mim, hoje é ser profissional. Ser profissional hoje é fundamentalmente ser humano. Não interessa qual é a titulação, qual é a bagagem. Se tu não é uma pessoa, se aquele líder não é uma pessoa humana, e aí isso a gente vê pela forma de comunicação espontânea, direta, afetiva, ou braba, ou qualquer coisa, mas que seja verdadeira. Então, o que a gente trabalha hoje, eu acho que o grande desafio da precarização é consciência, é a questão da consciência. Porque nós não conseguimos fazer com que entre o transdisciplinar para as escolas de graduação de administração e economia, por exemplo, ou mesmo para outras, e não conseguimos fazer com que dentro das empresas, nas formações de liderança das pessoas, eles possam compreender biologicamente o quanto nós não somos ou não precisamos ser aquele semideus que sabe tudo, que tem as metas, que tem o poder. Então, enquanto isso não baixar, nós não vamos conseguir fazer nenhuma mudança, porque haverão, embora toda a comunicação, toda a capacidade de interação que tem o mundo hoje, com movimentos, a produção da opinião, a gente vê que ela oscila com facilidade, mas o que acontece é que a humanidade caminha a passos muito pequenos mesmo, né? Claro que muitas técnicas de comunicação ajudam. Comunicação não violenta, por exemplo, ou mesmo investigação apreciativa, são metodologias que ajudam muito a trabalhar as lideranças para que elas compreendam que elas não estão sendo corretas. Mas isso não basta. Não basta porque o conceito de comunicação é ainda impregnado, né, na cabeça de todos nós, é um conceito muito atrasado e nos bitola. E a gente não consegue reverter isso em grande escala. É impressionante. Eu me debato com isso. Há 10 anos eu me debato com isso e fui estudar cada vez mais a fundo, para ter voz, porque eu parecia uma louca a falar de bichos e campos de ressonância. E hoje eu vejo que... Hoje eu encho a boca para dizer qualquer coisa, porque, graças a Deus, a neurociência e a biologia nos... Você lembra, Cleusa? Era um pavor, porque eu parecia uma surtada quando descobria qualquer coisa nova
e a minha maravilhosa orientadora me olhava como quem diz, a louca, mas vai em frente, vai em frente. E deu tudo certo. Então, a partir... Claro que eu hoje sei que eu não precisaria ter dado uma volta acadêmica para entender tudo isso. A minha sogra, quando eu estava casada, ela me dizia, eu estava estudando, ela me dizia, Miriam, mas por que tu estuda tanto? O que tu estuda? Aí eu explicava tudo que eu estudava, os campos de ressonância, a comunicação por frequência, como a estratégia hoje está sendo feita. E ela dizia, uma pena que tu não tem fé, porque eu sei tudo isso aí, se tu tivesse mais fé, tu não precisava estudar. E é verdade. Então, nós estamos acostumados a guiar. Uma coisa pertence ao esotérico e à fé, outra coisa pertence ao científico. E científicos são dados e fatos que tu olha para o passado. E aí tu não consegue olhar para o nó da complexidade no agora ali. E isso faz com que a gente perca o time. A gente fica categorizando, explicando, diagnosticando, e não adianta nada. Porque as pessoas não têm tempo, elas estão olhando para o futuro e elas vão indo. Então, um questionamento grande na minha vida sempre sobre essa questão da precarização é como fazer isso? Onde é que eu posso, como Miriam, interferir sobre isso? Né? Já fora das instituições, eu não sou mais uma executiva que está dentro de uma instituição, né? Eu acho que a primeira coisa é trazer para dentro das organizações aquilo que a gente pesquisa na academia, concretamente e na prática, real. Sair do teórico e viver a prática, se autorizar a viver a prática. Segunda questão, precisamos fazer com que, de algum modo, as pessoas, em geral, compreendam que a gente fala para viver e não para se comunicar. E que, portanto, se eu pegar uma fala para eu me comunicar, eu não vou estar sendo eu mesma. Eu vou estar sendo, a minha fala vai ter ser fraca, o meu sinal é fraco, ele não vai alterar nada no mundo. Então, na medida em que eu posso falar para viver, eu preciso de um interlocutor, de um receptor para me ouvir. E se eu não quero mais falar com aquele receptor, porque ele não me interessa mais e a minha indiferença for grande, eu preciso ter um autoconhecimento suficiente para pegar as minhas coisas e ir para um outro lugar no mundo do trabalho. Claro que isso é um sonho impossível para todo mundo, mas na medida em que a nossa consciência for evoluindo e que se a gente pudesse falar sobre isso mais e mais e mais, trazer teorias para os gestores, por exemplo, como a teoria do caos, que eles entendessem que o caos, dentro do caos já está vindo uma nova ordem, que eles precisam fazer gestão de sinais e não de passados. Eles ainda estão presos em relatórios de diagnóstico. Então, eu não sei como é que eu estou o tempo aqui, Fernando, porque eu sou falante, né? Tu viu? Está na hora já. Para encerrar, o meu ponto de vista é, pegando tudo que a Cássia falou, que eu concordo totalmente, absolutamente, e vendo que, numa forma assim, até um pouco pessimista, mas ao mesmo tempo otimista no micro, no macro eu não sei como é que a gente pode atuar, mas no micro tenho certeza como é que a gente pode atuar. Porque a gente pode ter voz e interferir, especialmente dentro da academia. Vocês todos que têm pesquisas maravilhosas dentro da academia, quando forem para a rua, precisa praticar isso com a linguagem que for, para que as pessoas consigam compreender que o mundo pode ser outro. Talvez não para a minha próxima, da geração dos meus filhos, mas talvez para os meus netos. Né? Nós precisamos pegar o conceito de comunicação do meu grande amor, que diz assim, a comunicação, quando eu consigo fazer com que o outro atinja a minha faixa de frequência, meus pensamentos, entre em minhas ideias e a sinta como eu. Se eu não tiver conseguido isso, eu não me comuniquei. Eu fui um boneco ali, cumprindo um papel. E de papéis, o mundo está cheio, gente, né? Desculpe a minha ênfase, mas eu sou apaixonada por essa área. E quando eu me junto assim com vocês que são acadêmicos, que fazia muito tempo que eu não me juntava, eu fico feliz, eu pensei, o mundo terá salvação. Porque na academia e os estudos científicos, na minha vida, fizeram toda a diferença. Toda a diferença. Tudo que eu estudei, tudo que eu pesquisei, tudo que eu pude viver, tudo que eu
Todas as palavras da Cleusa, dos meus colegas, dos meus professores, dos livros que eu li, eles hoje são os grandes responsáveis pela minha vida. Eu me espiritualizei pela ciência, eu posso dizer isso para vocês. Porque eu compreendi que a espiritualidade é uma coisa muito maior, independentemente de religião, não se trata de religião, ela é uma conexão grande que a gente tem de um senso de humanidade, e se eu puder fazer a diferença na minha pequena área, que é só a comunicação, eu não vou medir esforços e nem ênfase para debulhar coisas que nem fui eu que disse, como eu digo para meus alunos, não sou eu que estou dizendo, eu fulano, ciclano, beltrano, vai ler que não sou eu a louca. Porque isso nos ajuda, as ciências duras hoje nos ajudam a entender as ciências sociais. Senão a gente não tem onde, a gente está ainda muito, a gente não, mas quem está no mundo do trabalho está ligado à física do século passado, à química do século passado, a uma biologia que não entendia comportamento social de mamíferos, nem de insetos, nem de nada. E aí a gente chega à conclusão de que nós somos apenas mais um mamífero na face da Terra, o que é absolutamente libertador. Porque aí eu não preciso ser Deus. Que bom, não é? É isso, gente. Não sei, é meio confusa a minha fala, porque eu já avisei, né, Fernando, que minha fala é sempre assim, uma coisa muito complexa. Mas no final lá faz sentido, né? Pelo menos. Isso que é importante. Eu espero que eu tenha conseguido produzir sentido para vocês, porque é uma área que ela não, ela depende de certas, de se concordar com certos conceitos. Depende de concordar que sim, o pensamento racional, crítico, analítico e o sistêmico precisam avançar para o complexo. Sim, nós somos da natureza, não é o homem e a natureza, nós somos a natureza. Então, existe um conjunto de conceitos e um conjunto de teorias que a gente tem que ter uma crença neles, e nisso a gente precisa se deslocar de outros grandes conceitos paradigmáticos que ainda sustentam, mas que nos impossibilitam de fazer alguma coisa, porque eles são tão grandes que a gente desanima, como a Cássia falou. Só nos resta sentar e chorar. Agora, no momento que a gente começa a contaminar, bom, aí a gente começa a ter esperança de novo. É bem dessa forma. Acho que o projeto Acontecer, ele nasceu justamente com esse intuito, né, de criar essa preocupação, né? Eu me lembro quando, né, das vezes que a gente conversava, né, com a Cleusa, assim, eu, né, na época na aula da orientação ainda sempre falava para ela, tá, mas tudo isso, né, essas dores me trouxeram para a academia, e a academia já discute isso há 20, 30 anos atrás, sabe? Então, a gente tem que levar isso, né, para lá, assim. E, ao mesmo tempo, oxigenar também a academia, né, com as situações que a gente vai vivendo, né, com essas ansiedades. Exatamente. Né, como vocês falaram, assim, muito bem, né? Eu acho que fica aberto, assim, para quem quiser contribuir. Eu acho que esse momento agora é um momento de troca, né? Me chamou algumas questões assim que eu aproveito para já colocar enquanto vocês vão aí, né, buscando aí coragem para participar, para trocar, né, esse momento, né? A gente vai ter um momento aí da Cleusa também falando, né? Mas acho que a gente tem aqui, pelas coisas, né, que foram ditas, assim, muito delas se conectam, apesar de terem, né, trazerem perspectivas diferentes sobre o mesmo, né, o tema, né, elas se conectam de uma maneira onde no final a gente percebe muito que o que nos leva para a situação atual é justamente esse conceito de comunicação, né, atrasado, né? Porque quando a gente fala, a Cássia fala do líder auscultador, né, que é aquele líder que está lá, humano, né, pronto para ouvir as pessoas, né? Quando a gente fala da questão que a Cássia diz, né, e eu concordo, né, em gênero, número, grau, que eu digo que o gestor ele está no meio de um sanduíche, né? Ele está embaixo é a base, né, a equipe que ele tem, em cima é a alta direção, e ele não tem, muitas vezes, inclusive com os próprios pares, um espaço para onde ele possa trazer os seus questionamentos, onde ele possa ser crítico no sentido de tentar mudar, porque se ele tenta mudar, um grupo vai lá e já começa a ter esse processo de exclusão, né?
Então, acho que isso é uma É uma coisa luta. que acontece, né, bastante dentro das organizações, e isso faz com que aquela pessoa, e isso é outra coisa que eu vejo bastante acontecer, a pessoa que, quando assume o papel de liderança, assume um papel de gestor, tudo aquilo que ela criticava, ela vai lá e replica, né? Porque não existe esse espaço para essa crítica, né? E não é uma crítica negativa, né? E sim uma crítica construtiva de como fazer esses processos, né? E esses ambientes mudarem também aqui. Como a Cássia fala, né? A necessidade de ter esses espaços para questionamento, né? E o diálogo com a equipe, porque isso também acontece muito. O líder, né? O gestor é pressionado e ele transfere essa pressão para a equipe e não tem essa possibilidade de ter, né, algum questionamento, uma maneira diferente de rever, né, essas questões, assim, né. Tem uma outra coisa que eu achei bem interessante, e é uma coisa também que eu tive a oportunidade de ampliar minha consciência, assim, junto com a Cleusa, quando a gente começa a trabalhar essa questão da comunicação enquanto relação, né? E como isso faz diferença quando a gente traz isso para os ambientes organizacionais, né? Onde a gente, sim, é importante ter instrumentos, é extremamente relevante ter instrumentos, e hoje cada vez mais, né, nessa questão pandêmica, onde a gente muitas vezes está em ambientes diferentes, mas é que muitas vezes a gente transfere a responsabilidade para o instrumento, né? Exato. E o que a gente vem observando hoje, que o líder, ele é tido como o instrumento, né? E a gente vê aquelas pesquisas, né, onde apontam, né, qual é o principal canal de comunicação da sua empresa. É a liderança, né? Tá, mas como assim, né? O canal, a informação vem daqui, vai para cá, né? E o líder, como foi dito por vocês, ele é um ser humano também, né? Ele tem as suas experiências, ele traz consigo, né, a sua perspectiva sobre as questões, assim, né? Então, acredito que são coisas que a gente precisa refletir, e quando a gente tem oportunidade de levar para o ambiente de trabalho, compartilhar com colegas, né? Eu tenho essa oportunidade de, em muitos momentos, trazer essas visões, o quanto que a gente começa a tirar as pessoas da zona de conforto, né? Então, e como foi dito, né? A Miriam falou, né? Esse é um trabalho de formiga, né? Que infelizmente a gente, né, não vai estar vivo para ver isso mudar, mas não é por causa disso que a gente não vai fazer esse movimento. Exato. Então, acho que foram algumas questões assim que eu gostaria de complementar, né, das palavras que foram ditas por vocês, né. A Renata aqui traz alguma coisa no chat, né? Quer falar, Rê? Da fala da Miriam? Oi, tudo bom, gente? Que bom estar aqui com vocês, né? Agradecer primeiramente aí a disponibilidade, as falas maravilhosas. Justamente esse é um dos objetivos do projeto Acontecer, é trazer diferentes perspectivas para que a gente possa estabelecer essa complementariedade que a Cássia falou, né, no início da sua fala, né? Então, da gente trazer esses diferentes lugares sociais aí para colocar em diálogo. E eu não mergulho disso, mas também tenho uma perspectiva um pouco mais pessimista, embora coloque um esforço aí diário, né, de autocrítico para poder atuar na forma de micropolíticas, porque também acredito muito em micropolítica, né, e por isso também o projeto Acontecer, da gente tentar buscar fazer diferenças, né, nesse universo aí de uma história com tantas dificuldades, com tanta precarização, com tanta ausência de direito, de equidade. Então, assim, é um esforço que a gente faz com certeza, né? Mas, infelizmente, né, não mergulho disso, parto de uma perspectiva mais pessimista também, né? Então, sobre o que eu coloquei ali no chat, né, da fala da Cássia, dessa questão do rank, também é um autor que é muito caro para a gente, que a gente utiliza muito, né, de sentido da comunicação ser totalmente esvaziada, instrumentalizada, perdida do sentido de comunidade, de comum,
né? Então, a comunicação enquanto essa potência vital, né, da gente construir, reconstruir novas possibilidades, novos mundos, né? E a fala da Miriam me lembrou muito uma obra de um filósofo, né, que é meu filósofo do coração, né, que a Cleusa com certeza lembra dele, que é o Henri Bergson, que é a evolução criadora, né, que ele vai falar justamente sobre essa questão de consciência, sobre a questão da história da vida, né, como um todo, não só a partir do homem, mas a partir das inter-relações, das interferências entre os diferentes seres vivos, né? E aí a gente pode ver essa conexão e esse impacto entre ação, reação, né? Sobre como é que as nossas atuações refletem na natureza, como é que a natureza responde em relação a isso. Então, essa interconexão permanente de relações sobre as nossas ações, que felizmente eu vejo a gente com a consciência um pouco mais ampliada nesse sentido, né? Principalmente das organizações, embora muitos sejam discursos mais de retórica do que de fato, mas a gente vê uma preocupação um pouco maior nesse sentido de que o que a gente faz no meio ambiente retorna, né, como respostas aí de diferentes formas, e a gente está vendo isso agora nesse contexto de pandemia. Então, era um pouco, né, do que eu tinha aí para falar das falas de vocês, né, saio hoje preenchida aí por escutar vocês, e um pouquinho menos pessimista aí por ver essas possibilidades de ampliação de consciência que a gente pode ir tecendo por aí. Obrigado. Obrigada, Fê. A Dani quer falar? Quero falar antes da prof, né? Gente linda, obrigada. Tá lindo o encontro hoje mesmo, concordo com a Bianca, tá muito legal. Queria dizer, Cássia, amada, não te acho uma pessimista. Se tu fosse uma pessimista, tu não estava estudando aí com tanto afinco, praticando e disseminando isso em sala de aula. É uma linda, tá tudo certo. E Miriam, se tu é louca, eu já posso ir para a camisa de força junto contigo. Porque para mim faz muito sentido, nunca fez tanto sentido ouvir esse teu chamado, se é que eu posso dizer, chamar isso de um chamado, de que a gente tem que agir individualmente. E hoje eu me defino muito como uma comunicadora, gestora comunicadora, líder. E eu já não buscando, né, ser essa liderança mais humana. E eu já não sei mais para onde que eu olho mais. Eu tenho sentido muita necessidade de olhar para dentro e de fazer de ir nesse sentido aí de tudo que tu fala. Então, eu queria parabenizar e dizer que foi muito legal ouvi-las. Mas eu queria também fazer uma pergunta que aqui no meio acadêmico pode, né, ficar meio esquisita, mas é sobre essa autora muito pop aí no mundo corporativo, a Brené Brown, que fala sobre vulnerabilidade. A gente tem recebido aí, como gestores, muitos encaminhamentos para ler esse livro, né? Enfim, ela tem um trabalho acadêmico que eu desconheço, né? Porque eu só conheço esse trabalho mais mercadológico mesmo dela, e pop. Mas eu achei uma conexão aí com a Miriam. Não sei se vocês leram, se vocês conhecem, se vocês poderiam comentar essa questão do líder vulnerável. Algumas de vocês gostariam de comentar, Cássia, Miriam? Eu acho que essa questão muito que a gente trata da vulnerabilidade, né? Como foi dito ali, eu acho que a Miriam, né, a Cássia, elas falam muito de que nós somos exigidos a sermos super-heróis, né, nos ambientes corporativos. Então, um super-herói não pode deflagrar a sua vulnerabilidade, né? Até eu estou aqui com o livro, A Coragem de Ser Imperfeito, aqui. Estava procurando aqui na estante. E no momento que a gente não possibilita isso, a gente perde a oportunidade de tornar relações mais humanas, né? Claro, eu acho exatamente isso. Eu até ia fazer um pedido para vocês, que eu não sei se alguém mais vai falar, mas, por exemplo, nós poderíamos estar com os microfones todos abertos, a não ser que desse uma microfonia, a gente fecharia, porque é da nossa natureza a confusão, a bagunça de vozes. Se não tiver uma bagunça de vozes, um falando em cima do outro, um perguntando. Por exemplo, quando eu estudei linguística muito a fundo, e uma das coisas que eu adorei saber de um autor, Bakhtin, é que
Quando um sujeito arranca a fala do outro, isso é alta interação, alta colaboração, e não falta de educação, como tinha ensinado, né? Então, à medida em que a gente vai descobrindo que a ciência tem tanta informação para nos dar, para avançar, eu não estou nem dizendo derrubar, eu acho que a gente avança no conhecimento, porque todo conhecimento é muito útil, né? Nós não podemos negar todo o racionalismo, pelo amor de Deus, ele é tudo para nós. Mas a gente precisa avançar e andar numa espiral, toda hora ver o todo, para subir, né? E o líder ficou no mudo. Tem que tirar do mudo, Miriam. Eu devo tocar em alguma coisa aqui e não vejo. Eu estou com ele no meu colo. Eu acredito que a imperfeição é linda, gente. A imperfeição é maravilhosa. A perfeição é uma coisa dura, antiga, feia. É coisa pior do que uma coisa perfeita? A imperfeição, a beleza da imperfeição na estética, a beleza da imperfeição é tudo. Na nossa questão, o que é ser perfeito dentro das organizações? Aí é que está o giz da questão. Há um conceito de ser perfeito dentro da organização que está completamente equivocado, atrapalhado, atrasado. E enquanto a gente não derrubar isso, as pessoas vão ficar na dúvida, como a Daniela falou. Aí precisa vir alguém dizer, tenha coragem de ser imperfeito. Ai, sim, gente, mas tu te achava perfeito antes? Tá com falta de coragem por quê? Né? Estava te achando muito perfeito, então. Eu penso nisso. Nós precisamos contaminar com memes. Memes no sentido de bits de informação. Isso, contaminar. Bancar a louca, como disse Daniela. Ótimo. Duas loucas aqui, Daniela. A Cleusa a gente arrasta junto porque eu sei que ela topa. Eu queria falar um pouquinho. Eu ainda não li a Dani Brown. Tenho acompanhado algumas discussões sobre a fala dela. Tem uma colega que está aqui, a Noelle, que de vez em quando a gente conversa um pouco sobre essa questão das vulnerabilidades. E eu acho algo, apesar de não estar apropriada na fala da autora especificamente, mas eu acho que é uma discussão muito necessária, porque como a professora Miriam falou, as organizações não são lugares naturais, né? E mesmo que fossem, mesmo os lugares naturais trazem incoerência, porque é da natureza da complexidade, né? Mas acho que os lugares que não são naturais acabam trazendo uma incoerência muito maior. Então, a gente vive, mesmo se a gente olhar para as organizações mais modernas, entre aspas, ou aquelas que procuram ser as mais descoladas na sua maneira de atuação, né, na sua forma de fazer as coisas, existe uma incoerência porque a maneira de fazer tem que ser descolada, mas a maneira como eu avalio, como eu cobro o meu trabalhador não é descolada, né? Uma incoerência assim muito grande. Então acho que essa e a minha pesquisa de tese tem um pouco a ver com isso pelo outro viés, que é eu me preocupei em olhar qual é esse perfil de trabalhador que é idealizado pela mídia, pelo discurso organizacional, e ela vai totalmente contra essa ideia da vulnerabilidade. É um cara que é perfeito, é um cara que é gestor de si, que ele é capaz de fazer tudo por ele mesmo. Então, acho que essa discussão sobre a vulnerabilidade como algo que é próprio do ser humano, ela é muito necessária nas organizações para desconstruir essa figura aí do herói, né, que tu traz. Não, nós não somos só mais um mamífero. É muito necessária e eu acho que é uma luta no sentido de algo a ser feito que não é fácil, como tu disse, talvez sejam daqui a 2, 3 gerações, mas a gente precisa começar isso agora, né? Eu sempre me lembro, esses tempos, eu tenho uma neta de 7 anos, a Ana Clara fez agora, mas quando ela estava com 5 anos, eu estava dando numa aula, oi Bruno, não te vi aí. Eu estava dando numa aula, os meus alunos, eu dei de tarefa da semana assistir o Divertidamente. Mas depois a gente discutia as emoções. E a Ana Clara chegou aqui na minha casa com 5 anos e ela estava vendo uma fantasia, porque ela ia ser... Ela disse, sabe, vó, eu vou fazer um teatro.
e eu vou ser a alegria. Tu já assistiu o Divertidamente? Eu olhei para ela e pensei, as crianças já sabem tudo sobre emoções no cérebro graças à Disney, graças a Pixar. Então, ela me disse, sabe, vó? Aí eu disse, mas eu vou ser a alegria. A professora queria que eu fosse a raiva, mas eu disse, não, eu não quero ser a raiva, porque a raiva faz muito mal pra gente. Vê. Então, nós tentando entender o cérebro, engolindo raiva, não considerando emoções, e as crianças, graças a Deus, por outras vias, já sabendo que elas não podiam ficar com raiva, porque isso faz mal para o fígado, inclusive. Então, não é tão árdua a luta. Nós é que, às vezes, achamos, e nos cobramos também, né, como uma postura que a gente não tem, a gente tem um certo medo de ousar. Eu confesso a vocês que a relação de trabalho formal, ela dá medo mesmo, porque eu posso perder o meu emprego. Mas na medida em que eu vou me autoconhecendo e vou tendo voz e vou querendo viver aquilo ao qual eu acredito que seja o meu propósito, eu vou me liberando dessas amarras. E talvez eu possa mudar o meu entorno, em vez de sair dele, né? Mas é um trabalho incansável mesmo, mas imagino que a gente hoje já conte para as próximas gerações com a Disney, para dar em coisas mais inteligentes, assim, em consciência. Vamos lá. Bruno, tu quer falar? Então, eu quero, não sei se a gente tem tempo, porque eu sei que a professora Cleusa quer falar também. Tá bom, então. Boa noite, pessoal. Ela vai falar. Ela vai, sim. Boa noite, pessoal. Peço licença para vocês, não sou do meio acadêmico. Estou devendo há 1 ano um artigo para a Miriam, não me cobra aqui na frente de todo mundo. Não, de jeito nenhum, Bruno. Tu escreveu uma tese como artigo. Também não é a melhor orientadora do mundo. O Bruno escreveu uma tese da comunicação. Que é um artigo. É verdade. Também não sou da comunicação, estou pedindo licença para vocês para falar aqui. Sou gestor, então vou trazer um pouco a visão institucional de empresas, enfim, no final das contas. Por isso peço licença para vocês. Se a gente parar para pensar e avaliar qual era a situação das condições de trabalho que a gente estava vivendo, e eu vou dizer antes da pandemia, porque eu acho que a pandemia muda tudo daqui para frente, e sem querer entrar no mérito se era precário ou se não era, e comparar com como outros países estavam mais evoluídos do que a gente, ao mesmo tempo que outros estavam muito para trás, a gente chegou no ponto que a gente chegou, talvez com um pouco mais de condição para os trabalhadores, em função, primeiro, de sindicatos, de leis trabalhistas, de movimentos que atuavam a favor dos profissionais para garantir esse mercado de trabalho, esse ambiente profissional, com o mínimo possível de precarização, ou então numa relação que fosse saudável para o colaborador estar participando dela. Eu vejo que isso no início, e talvez até meados dos anos 2000, foi muito mais forçado por agentes externos, né? Sindicatos, leis trabalhistas, não pelas pessoas, pelos próprios trabalhadores, até que a gente começou lá pelos anos 2000 a ter nas empresas os millennials, geração Y, um mindset diferente dos profissionais que buscavam um pouco mais de qualidade de vida e, por outro lado, as empresas também mostrando e percebendo que o colaborador mais feliz gera mais resultado, reduz absenteísmo, enfim, a produtividade do colaborador mais engajado é muito maior, e as empresas começaram a usar isso como um argumento para mostrar que elas também apoiavam esse mundo não precarizado, esse ambiente de trabalho não precarizado. Pesquisas de clima, Great Place to Work, diversos instrumentos que as empresas começaram a contratar para avaliar como era a percepção dos seus funcionários em relação a ela e como elas poderiam ser cada vez melhor. E aí eu acho que esse movimento, o interno começou a substituir o externo, porque nesse mesmo período os sindicatos começaram a perder força, enfim, tudo isso que a gente tem acompanhado. E aí chega na pandemia.
E muda tudo que a gente está vendo, porque eu nunca tinha trabalhado em home office, eu nunca tinha, sempre fui aquela pessoa que ia para o trabalho, batia o ponto, estava na empresa. E no meu primeiro dia de home office, não imaginava que funcionava também, sendo bem sincero, achava que as pessoas não iam ser muito produtivas, eu achava que eu não ia ser produtivo, não fui na primeira semana, mas depois entrei no ritmo. Mas a minha primeira impressão do meu primeiro dia, que foi do dia para a noite, amanhã a gente fecha o escritório, ninguém mais vem trabalhar. Mas como assim? Não, ninguém mais vem trabalhar. A partir de amanhã todo mundo de casa. Dormi e acordei. Naquele dia que eu acordei, eu pensei, meu Deus, a gente como categoria acabou, perdeu força. A sensação que eu tinha era de uma fraqueza absurda como categoria. Eu pensei, se o setor do meu lado for todo demitido, eu nem preciso ficar sabendo. E eu não vou poder fazer nada para impedir. Se as relações de trabalho começarem a ser mais precarizadas e não for a minha, eu não vou perceber, porque eu não estou mais do lado das pessoas, eu não estou mais convivendo com as pessoas. E aquela coisa de que a força está na união, no momento que não tem união, porque está cada um na sua casa, eu acho que perde um pouco essa percepção de que coletividade. Obrigado. E eu me senti muito frágil ali naquele primeiro dia, naquela primeira manhã, enquanto categoria. E eu pensei por dois motivos. Primeiro, por isso, pela falta de coletividade, né, que acho que nos enfraquece. E segundo, porque a crise iria virar naquela época, a gente sabia que era uma crise sanitária que tinha grandes chances de virar uma crise econômica, como está virando nesse tempo todo. Iria colocar todo mundo numa situação de vulnerabilidade que ninguém mais quer perder o emprego, porque não consegue se recolocar fácil agora. E se tu não quer mais perder o emprego, tu começa a aceitar a precarização da tua relação. Então, por mais que, primeiro, tu perde o senso de comum, e se tu vê a relação do teu colega sofrendo ou sendo prejudicada, tu não vai agora fazer nada também para mudar, porque corre o risco disso acontecer contigo. Então, eu fiquei super abalado enquanto categoria. Eu pensei, o que vai ser de nós? Porque, no final das contas, a gente perde força. O mindset de todos os acionistas, controladores, agora passou a ser resultado. Aí vocês comentaram sobre programas de desenvolvimento de liderança, a importância dos programas para a gente conseguir convencer os líderes ou ensinar os líderes a importância da comunicação, que antes já tinham pouca verba, agora perderam total. Ano que vem, talvez no próximo ainda, a gente não vai ouvir falar de programa de desenvolvimento de liderança nas empresas. Então, eu acho, sem querer ser pessimista, mas eu achei interessante a abertura da Cássia quando ela fala, vou ser muito pessimista aqui hoje porque eu sou assim. Mas os próximos meses, os próximos anos, sem contar que a gente está num governo de direita conservadora, enfim, já teria naturalmente uma precarização maior da relação trabalhista. Nesse cenário de crise, com maior vulnerabilidade, com menos senso de pertencimento e de coletivo, acho que os próximos meses vão ser terríveis para nós trabalhadores, ou para mim, trabalhador, e para vocês também. Eu acho que é legal ver essa... Eu posso? Pode falar, Cássia, pode falar. Não, eu não sei se eu posso... Não, a minha intenção não é nem responder, porque a gente não está aqui para responder, mas eu queria comentar uma coisa da fala do Bruno, posso? Claro. Os microfones estão abertos para isso, né? Obrigada pela tua fala, prazer te conhecer, Bruno. Eu não sei qual que é a tua área de financeira. De tudo que tu fala, tem uma coisa principal que eu discordo, que é a questão de que a pandemia trouxe isso como novidade. E talvez eu só discorde porque nos últimos, 6, 7 anos eu tenho mergulhado muito em ler sobre o mundo do trabalho. Eu fico pensando na Cássia antes de fazer mestrado, se eu tivesse continuado só
no mundo das organizações, se talvez eu pensasse da mesma forma. O que eu tenho visto, e eu falo apoiada por outros autores que eu tenho acompanhado, é que a pandemia ela está acentuando algumas movimentações que a gente já vinha acontecendo no mundo do trabalho, mas que talvez, dependendo do setor em que a gente atua ou da função que a gente tem, talvez a gente não visse muito, né? Então, eu acho que não são coisas novas, né? Mas que talvez estejam se apresentando como novo e vão vir, de fato, com muita força. Nesse sentido, eu acho que tem uma coisa muito importante que tem a ver com o papel da liderança, que é, sim, como tu disse, usando um termo marxista, né, os nossos exércitos de reserva serão cada vez maiores. Quantos com a tua qualificação estarão esperando entrar na tua vaga se ela surgir, por exemplo, né? E isso pode fazer com que as organizações esqueçam de olhar para esse trabalhador que também é um ser humano, que tem necessidades, que tem desejos, e olhem só para o resultado. Mas acho que os líderes têm um papel importante de ajudar as organizações a se conscientizar de que a médio e longo prazo o resultado ruim desse tipo de, e aí eu falo assim de política de recursos humanos, todos nós vamos colher. Porque essas pessoas que vão ficar desempregadas, que não vão ter acesso à saúde, à educação, como vai ser a segurança no mundo em que a gente vive? Ah, bom, eu posso não me preocupar com segurança, porque agora eu trabalho dentro de casa o dia inteiro, mas em algum momento eu vou ter que ir no supermercado e talvez eu seja assaltada, e talvez o que hoje é segurança mais ou menos, daqui a 6 meses ou a 1 ano, vai ser muito triste. E isso é custo. Eu acho que essa ideia daquilo que o Estado mínimo faz com a sociedade também se reproduz no mundo das organizações, né? E a gente precisa, acho que é o papel do líder também pensar um pouco sobre isso. E para finalizar, sim, as verbas de comunicação vão ser cortadas e talvez seja um momento, vão ser mais cortadas, né? Talvez esse seja um momento para a gente, profissional de comunicação, se dar conta de que a gente tem que fazer menos purpurina e menos café da manhã com o presidente, como disse, né, o exemplo da Miriam, e fazer mais esse papel de sentar com o Bruno e dizer, Bruno, em que horário que a gente vai conversar? Para ver como é que estão as coisas na tua área, o que tu está precisando, se tem alguma coisa que está acontecendo com a tua equipe e tal. Esse trabalho que não aparece, mas que é o que vai ser cada vez mais necessário nas organizações. E já falei demais, desculpa. Eu acho que, aproveitando também a deixa do Bruno, assim, muito, né, as empresas investem, né, em programas de qualidade, enfim, N atividades, né, para conquistar prêmios, né, e certificações, Exato. como Great Place to Work, a BRH, só que para existe esse investimento que até então vinha no aumento, né? Por outro lado, tinha um outro número que aumenta cada vez mais, né? Que é o número de pessoas adoecendo nas organizações. Né? Então, tu começa a avaliar e olhar com, né, uma lente mais crítica no sentido, será que esse investimento está sendo feito da melhor maneira possível? O que tem por trás desse interesse, desse investimento? Será que é o interesse unicamente financeiro? Ou será que é o interesse do humano que está ali, que é quando a Miriam fala, né, quando ela trouxe a fala dela, da visão dela do sujeito, né, que está ali, né, reconhecer esse sujeito, né? Então eu trago para a gente pensar sobre isso, né? Quanto as práticas que nós realizamos ou que as organizações investem, né? Há um tempo atrás, ali eu tive minha primeira experiência dando aula, assim, na dissertação, numa especialização sobre endomarketing. E quando a gente falava de endomarketing, as pessoas, grande parte dizia, era o evento. Era evento. Eu, gente... Aí depois da disciplina, daí todo mundo, eu não imaginava que endomarketing era mais do que isso. Depois a gente tem um mundo, sabe? Pra gente fazer, sabe? E como a gente diz, né? E a Cássia disse, né? Muitas vezes a gente tem o potencial de fazer muito e contribuir com pouca verba, né? Então, acho que é muito nesse sentido, assim. E muito isso eu aprendi com a Cleusa, né? Então, aí fica a bola quicando para a Cleusa chutar aí. Em realidade, eu só queria fazer 2 comentários. Primeiro, que esse espaço que vocês oferecem, ele tem uma outra dimensão, né? Que é a possibilidade de reencontros.
né? Eu vejo aqui a Kay, né? A própria Cássia, né? Sem contar a Miriam. Miriam, eu estava tentando imaginar há quantos anos a gente não se vê, né? Há 10 anos. Pois é. Então, assim, o acontecer, ele é o acontecer também nos reencontros. Né? E como a Miriam citou a questão da loucura, né? Eu estava te ouvindo, Miriam, e é muito prazeroso te ouvir, porque eu lembro que a tua tese, né, quando tu começaste a discutir essas questões, né, que eram... Sim. Hoje eu vejo, tu foi uma visionária, Miriam. Né? Ai, querida, obrigada. Mas é verdade. Eu lembro, né, que eram discussões que, para quem nos ouvia discutindo, pareciam realmente coisas loucas, né? Loucas. Sem sentido nenhum. E eu sempre vou me lembrar, Miriam, eu não sei se isso tem guardado, e se tu tiver guardado, eu sugiro que tu compartilhe. O dia que tu trouxeste um exemplo, e isso eu cito em aula, quando tu estavas no jardim da tua casa, fumando. Ah, sim! Eu só vou contar essa porque ela é emblemática, né? Porque ela entendeu toda a complexidade a partir de um exercício aparentemente banal. Ela trouxe uma sala de aula, era um dia de chuva, ela saiu para fumar, porque ela não podia fumar dentro de casa. E aí ela fumava escondido. Fumava escondido. Imagina no pátio da casa. Na família. Tudo bem. E aí ela viu uma lata, e essa lata tinha uma série de insetos que estavam juntos. E ela olha para aqueles insetos, né, juntinhos, e pega uma varetinha e mexe. Eu lembro eu chego a te lembrar fazendo esse movimento em sala de aula. Meu Deus, ela emociona, Cleusa. Ela mexe né? Ou seja, ela desorganiza, né, aquela ordem que está morta, e ela percebe que naquela desordem que ela promove, há uma nova ordem. É verdade. E essa é a essência do pensamento complexo. Né? Eu sempre Exatamente. lembro como a Miriam, na tese, ela materializa isso, sem contar a experiência da tua entrevista com o Maturana. Né? Que é algo assim surreal. Então, quando a gente olha, eu estou te ouvindo falar, né? Eu estou te ouvindo dizer o quanto, né, nós que vivemos, exatamente, a gente vive a complexidade. Né? Não é uma questão de, não é um modelo, né? Que nós vamos não é um modelo. Não é uma receitinha de bolo, não. A complexidade, ela é vivida, né? Então, foi muito prazeroso te ouvir, né? E esse diálogo com a Cássia, que eu já conheço, Cássia, eu admiro muito o teu trabalho, esse trabalho sobre liderança. Eu penso que a discussão que o Bruno traz é muito interessante, porque tu está trazendo esse outro olhar, dos vários olhares possíveis, mas este é um olhar interessante. Nossa, vocês estão de parabéns, né, por ter trazido essa discussão para esse ambiente. Né? E eu concordo, a gente tem que discutir mais, a gente tem que trazer mais, realmente a gente tem que oportunizar, inclusive, que nos ouçam. Né? E o espaço acontecer é isso, é a oportunidade para que nós sejamos ouvidos. Né? Então, assim, foi muito bom. Eu vou só dizer, eu estou desde as 2 da tarde aqui sentada na frente do computador, porque a gente teve seminário da PUC, onde essa autora foi citada, inclusive, essa autora sobre liderança, né? Brown, uma coisa assim. Eu lembro que eu até tomei nota, né? Então, eu estou desde as 2 sentada aqui na frente do computador, me lembrando como os estudantes se sentem dentro de uma aula síncrona, né? Mas valeu muito a pena ter dado um intervalinho de 10 minutos e voltado aqui para assistir. Que bom. Isso foi muito bom mesmo. Foi gratificante. E, Miriam, se tu tiver esse vídeo, compartilha. Compartilha. Porque para quem questiona a ideia que ordem e desordem são antagônicos, não são. Não, elas não são. E é isso elas que o Mohan está dizendo, né? O que a gente está vivendo hoje, né? Nós estamos vivendo, nós vimos vivendo um processo de ordem, nós estamos vivendo uma desordem. É uma nova ordem. Uma nova ordem, exatamente. Uma nova ordem está vindo e ela vai emergir.
vai, independente A gente queira ou não queira. É a questão da incerteza. Ela vai acontecer. Quer a gente queira, quer a gente não queira. Exatamente. É só isso. Só manifestar a minha gratidão por estar aqui, a minha felicidade de estar aqui compartilhando com você. Legal. Obrigado. Fê, quer comentar? Eu acho que é só legal também dizer, assim, isso que a Cleusa falou, né? Das conexões, né? Que vão se apresentando, né? Apesar da Miriam ter sido orientanda da Cleusa anos atrás, quem me conectou com a Miriam foi o Bruno, que teve aula com ela na especialização, né? Então, Que loucura isso, né? Uma loucura. Mas é a lógica nova da complexidade, que é uma lógica que diz assim, ó, uma coisa mais uma coisa são duas coisas, ok? Mas são infinitas possibilidades. Então, vê bem, por que eu dei uma aula para o Bruno? Estou aqui revendo vocês e adorando me encontrar e saber que as discussões acadêmicas, embora eu esteja fora da área de comunicação, elas ainda continuam, né? E como pode ser útil os estudos que a gente faz e como a gente precisa discutir e como a gente precisa se fortalecer com gente igual a nós, que pensa igual, que está desesperado igual por conta dos processos de comunicação e não consegue fazer nada, né? E para mim foi uma alegria, assim. Bruno, eu te agradeço primeiro a ti de ter me indicado para o Fernando. O Fernando, um belo dia, me mandou um WhatsApp e aí eu não conhecia o movimento. Fernando, eu agradeço muito, tu e a Fernanda, pelo convite. Eu, no começo, achei que eu não tinha como contribuir, porque eu estou muito distanciada da questão das políticas de gestão E terceiro, Cássia, foi um prazer te conhecer. Prazer é meu, imagina. E a todos vocês que estão também ouvindo. E encontrar a Cleusa, gente, vocês me deram um presente tão grande, porque a Cleusa foi um farol na minha vida. O que eu aprendi com ela e a liberdade que ela me deu de ser eu mesma, buscando o meu conhecimento e construindo, eu não teria encontrado em orientadora nenhuma na minha vida. Eu teria abandonado o doutorado. E eu, depois do doutorado, passei por situações bem extremas de doença e morte. E se não fosse o que eu aprendi com o doutorado, eu não teria conseguido dar um salto de acreditar no que pode emergir. E eu vi que sempre emerge, o universo também te ajuda, como nos ajudou agora a nos encontrarmos nessa ótima noite, que eu tô assim, já fui para a noite hoje. Eu tô feliz porque eu saí de casa e encontrei vocês. Obrigado. Muito obrigada. Contem sempre comigo e eu espero que a gente possa se encontrar de novo. Sim, com certeza. Só o início. Obrigada por tudo. Fê, tu gostaria de complementar, Fê? Oi, gente, tudo bem? Muito bom vê-los aqui. Eu gosto muito de ouvir a fala da Cássia, né? E amei também ouvir a fala da Miriam. É muito bom estar aqui com vocês, né? Com a prof. Cleusa, minha orientadora. E as falas de vocês, assim, eu estou no momento agora estou fechando meio que a minha dissertação para ir para a qualificação, né? Então, nessas últimas semanas, eu estou passando por um processo, assim, estou bem pessimista. Então, na realidade, a Miriam trouxe muito essa questão, né, da atuação totalmente humana, o ser humano como profissional, o profissional como ser humano, né, independente da questão da profissão, enfim, a Cássia trouxe muito essa questão paradoxal da cobrança, e eu fiquei muito pensativa, porque nas últimas semanas eu tenho lido muito, assim, me voltado muito a questões mais voltadas a direitos trabalhistas, gestão, liderança. E aí eu percebo, assim, que ao mesmo tempo a gente percebe muitos grandes exemplos de liderança, de grandes lideranças a partir de presidentes de grandes empresas multinacionais, os CEOs, né, que são vistos quase como aquelas figuras de totem mesmo, assim, como é o caso de um gestor, que é o Jack Welch, que durante muito tempo ele foi CEO da General Electric, e ele faleceu esse ano em março. Ele escreveu vários livros, Paixão por Vencer, MBA da Vida Real. Tem livros que foram escritos sobre ele como se ele fosse um grande exemplo de liderança. E o apelido dele, por muito tempo, né, era de Neutron Jack, que fazia alusão a uma bomba de nêutron que matava seres vivos, que foi testada
né, depois de um projeto que foi engavetado, mas que foi uma bomba que foi inventada para matar, sem trazer perdas materiais. Então, isso me lembra muito, assim, que se parte por vezes, nós temos grandes exemplos de gestão, mas ao mesmo tempo são exemplos que trazem uma perspectiva de gestão que vai eliminar realmente. Então, isso é visto muitas vezes como algo incrível, como algo transformador. É como se fosse realmente esse jogo de sedução que vai fazer eu querer fazer parte daquela família, como a Miriam abordou, né? Faz com que eu queira me envolver cada vez mais. Mas aí, quando chega um sujeito, que ele é um sujeito ali, o sujeito do dissenso, ele vai incomodar, ele vai ser um sujeito que vai precisar ser eliminado. Então, assim, eu fico muito pensativa, porque ao mesmo tempo em que é importante a gente ir nessas tentativas, né, também acaba sendo muito difícil, porque a gente, por vezes, acaba reforçando muito essas práticas instrumentais e reforçando muito essa mera reprodução de práticas, que, em realidade, a gente vai acaba entendendo esse processo todo de relação como um verdadeiro aceitamento mesmo nas relações dos próprios sujeitos que estão ali nas organizações, né? E que vai colaborar muito com esse processo mesmo de precarização nas relações. Acho que era isso, só um desabafo mesmo. Eu acho que isso é reforçado com o que o Bruno falou, né, anteriormente. Exatamente. Isolamentos, né? Hoje a gente não está mais ali do lado, né, da pessoa para poder, ao mesmo tempo, acompanhar, poder lhe dar uma palavra, poder dar um apoio. E é como o Bruno disse, hoje eu nem sei quem foi desligado da minha empresa, né, porque eu não estou mais lá naquele mesmo ambiente físico, né. Bom, gente, eu acho que a gente já está se encaminhando aqui para o final. Eu deixei no link ali no chat uma pesquisa que para nós está sendo bem positivo. As respostas, né, que as pessoas estão nos trazendo têm nos ajudado a tornar esses encontros melhores, né? Queria agradecer mais uma vez a Cássia, queria agradecer a Miriam também, né? A Fernanda, a Renata e eu, né, estamos à frente do acontecer, assim, a cada encontro a gente sai, assim, muito felizes no intuito de poder dizer que como é bom a gente perceber, né, e reunir pessoas que também têm, né, esse mesmo pensamento, assim, né, e ver que cada encontro a gente consegue ter pessoas novas, assim, né, e é como, né, foi dito, né, que a gente consiga, né, compartilhar isso, né, nos nossos microgrupos nesse sentido, assim. Então, eu gostaria de deixar aberto, se alguém quiser fazer uma fala final, para a gente se despedir. Eu agradeço o convite, parabéns pelo movimento que vocês criaram, excelente, eu não conhecia, fiquei muito feliz de conhecer, mais feliz ainda de ser incluída nesse grupo. Contem comigo para sempre, eu estou sempre, nosso campo de ressonância está conectado, como eu e a Cleusa, como eu e o Bruno, a gente... a partir de agora, estamos conectados numa frequência, e eu posso falar 5 horas cientificamente sobre isso, se vocês quiserem, porque é fato que essas conversas que a gente faz tão generosas e amorosas, que criam esse campo que nunca mais se dissolve, nos alimentam e nos dão coragem e esperança. E força contaminar, porque não tem que ser bactéria, contaminar. E a contaminação se dá pela nossa força interna, pela nossa crença. Então, eu desejo que vocês, que são super jovens, continuem contaminando a humanidade do trabalho. Nós não vamos resolver todos os problemas, mas ela vai avançar e o melhor vai ter que emergir. Um grande beijo, adorei, Cleusa, um presente te ver. Tu mora no meu coração, Cássia, Fernanda, Fernando, Renata, todo mundo que está aí, a Daniela. Bruno, muito obrigada mais uma vez por ter me colocado aleatoriamente nisso. Tu mora no meu coração e, olha, assim que tu terminar, eu vou te encaminhar direto para Cleusa Scrofernecker. Tu é feito para ela. Assina embaixo. Verdade. O Bruno fez um artigo, na verdade era um artigo para terminar um pós, e eu fiz a orientação, ele foi brilhante, é uma alegria orientar o Bruno, e ele não quis parar, não entregou, e eu desisti porque eu sei que quando ele vai lá para a Cleusa, ele já vai com um projeto e toda a bibliografia pronta já no projeto de doutorado direto.
Vive a complexidade, e a complexidade, quanto mais a gente vive o simples, nossa, mais a gente consegue se conectar com a complexidade, com o humano, e mais forte a gente fica. Eu tive uma experiência de hospital e eu ficava sentada na rua do hospital vendo as pessoas e tentando me estruturar mentalmente, e eu tive o prazer e o privilégio de ver como as pessoas se estruturavam com lanches, com crochê, tentando construir ali um lugar para poder se manter saudável. Eu acho que esse é o nosso papel. Temos que construir um ambiente saudável para nós, humanamente falando, no trabalho. Sem isso, não adianta ferramenta nenhuma. Ela não vai dar conta. Nenhum estudo vai dar conta da nossa generosidade no ambiente. Obrigado, Miriam. Obrigado mesmo. Cássia, tu quer? Também só quero, acho que a Miriam falou tudo, só quero realmente agradecer a oportunidade, agradecer o espaço e esperar que a gente possa ter mais espaços como esse, verdade. Né? Para falar, mais espaço. Estou muito contente, muito feliz mesmo. Legal, obrigado mais uma vez, gente. Então, boa noite, gente. Acompanhem o site, acompanhem as redes sociais. Sim. Os movimentos vão continuar acontecendo, tá? E repliquem, né? Para nós é sempre muito bom. Sim, pode deixar. Pode deixar. Ô, Fernando, só com licença, só antes da gente encerrar, já que a gente estava hoje, a proposta é falar um pouco sobre o futuro, né? O futuro a gente vai construindo no hoje, no presente, né? Então, assim, só para falar sobre para quem não conhece, tá rolando um movimento organizado por um coletivo de pessoas, né? Um deles é a jornalista Eliane Brum, que é uma pessoa que eu admiro bastante, que é o movimento Liberte o Futuro. Então, para quem não conhece, eu vou colocar o link aqui no chat, e eu super indico como uma oportunidade aí de conhecer, como caminhos aí para a gente contaminar, como fala a Miriam aí, e poder colaborar e contribuir com alguma forma para essa nova imersão aí. Ótimo. Vou colocar aqui no link. Muito obrigada, pessoal. Obrigado, gente. Boa noite, então. Até mais. Muito obrigada. Ótima noite para vocês, ótima semana. Tchau, gente. Tchau.